E agora, no Bom Dia RTM. Fique por dentro. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo ao Fique por Dentro especial de Natal. Hoje, 25 de dezembro de 2025. Estamos muito alegres de estar aqui com você nesse dia tão importante. Espero que você esteja aí aproveitando esse dia já com a sua família. E estamos juntos aqui no Fique por Dentro. Tudo bem, Luana? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia para você, ouvinte amigo da RTM. Feliz Natal! Fique por dentro, está para lá de especial, viu? Todos nós a caráter, porque é Natal. Exato. E no programa de hoje nós teremos gestão eficaz e o que mais, Luana? Mais uma verdade com ele, pastor Roberto Amorim. Então, continue aqui com a gente. Gestão eficaz com Valdir Sizewski. Dicas e práticas para aperfeiçoar a gestão do seu negócio. Diagnóstico empresarial. Você enxerga problemas ou oportunidades? Estamos na terceira série de 5 a respeito de diagnóstico empresarial. Os líderes normalmente enxergam problemas, mas será que enxergam também oportunidades? Um diagnóstico empresarial ele é fundamental e revela gaps, problemas, atrasos, falta de produtividade, problemas de comportamento na gestão, falta de indicadores de gestão. Mas tudo isso, e além disso, tem-se também oportunidades. Nós temos a evidência de que até no ideograma chinês, a mesma palavra que é usada para crise é usada para oportunidade. Então nós devemos buscar enxergar, como se diz, o copo meio cheio e não somente o copo meio vazio. Existem as oportunidades. Eu me lembro de um dos clientes que nós atendemos em consultoria empresarial, era uma gráfica. E a gráfica perdeu 40% de seu mercado na época da pandemia. Essa gráfica realizou conosco um diagnóstico empresarial e ficou evidenciado que os clientes, muitos deles, queriam produtos digitais. Isso foi feito e a gráfica retomou os clientes que haviam perdido e ainda ganharam novos clientes. Isso trouxe um crescimento de faturamento e de margem à organização. Nós podemos enxergar muitas vezes problemas como verdadeiros professores. Aprendemos nas dificuldades, aprendemos quando vemos problemas e buscar oportunidades na solução desses. Nós queremos pensar como melhor resolver os problemas, como melhor aproveitar as oportunidades. Talvez não, com certeza, o ideal é pedirmos ajuda do alto, pedirmos sabedoria a Deus para reconhecermos problemas, muitas vezes não os reconhecemos, estamos envolvidos no turbilhão do dia a dia, e enxergarmos oportunidades. Nós devemos tratar isso não só de forma material, mas de forma espiritual também. Enxergar que a crise pode ser uma oportunidade de crescimento. Uma boa gestão eficaz envolve enxergar não somente problemas, mas também oportunidades. Eu quero aproveitar nesse momento festivo, de final de ano, desejar a cada um de vocês um maravilhoso Natal, cujo aniversariante, que é Jesus, esteja presente no coração de cada um, nos lares de cada um, nas empresas e organizações de cada um. E também um maravilhoso e abençoado Ano Novo. E me lembro de um texto bíblico que diz: examine-se o homem a si mesmo. E quero aproveitar nesse tempo que precede o Ano Novo, vida nova, novos resultados, novas oportunidades. O texto bíblico diz: examine-se o homem a si mesmo. Então, fica uma recomendação de
enxergar, através de um bom diagnóstico, problemas na organização, mas também as maravilhosas oportunidades. Um Feliz Natal e um excelente Ano Novo. Gestão eficaz. Confira outras dicas em transmundial.org.br e compartilhe. Mais uma verdade com o pastor Roberto Naves Amorim. A palavra de Deus aplicada no seu dia a dia. Olá, nos encontramos aqui mais uma vez para aprendermos mais uma verdade da palavra de Deus. E o assunto de hoje é neste Natal. O Natal está chegando e neste Natal você volta a admirar a beleza e o encanto que ele traz. Como também você tem a oportunidade para refletir e decidir sobre as grandes e transformadoras verdades espirituais que o Natal traz. Neste Natal, você tem novamente a oportunidade de meditar sobre o amor de Deus. Esse amor que fez com que Deus enviasse ao mundo o Senhor Jesus, seu Filho amado, para lhe proporcionar salvação eterna, se você nele crer. Jesus afirmou em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste Natal, renova-se também a oportunidade para que você decida fazer das prioridades de Deus a sua própria prioridade e obedecer o ensino do Senhor Jesus em Mateus 6,33, que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Neste Natal, você ainda pode decidir fazer de Jesus o seu Emanuel, Deus conosco, e confiar que ele estará presente com você todos os dias de sua vida. Fazer dele também o seu maravilhoso conselheiro, que o guiará em tudo. Fazer dele o seu Deus forte, que estará ao seu lado, protegendo. Fazer ainda dele o seu Pai da eternidade, que cuidará de você em cada necessidade. Também fazer dele o seu príncipe da paz, que lhe dará a sua paz diante de qualquer luta, dor ou aflição. Neste Natal, descanse na verdade de que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e por isso você pode manter-se confiante quanto ao futuro e viver calmo, em paz, tranquilo e plenamente seguro no presente. Neste Natal, tudo pode ser diferente se você receber a Jesus em sua vida e em seu coração, porque ele, o Senhor Jesus, o verdadeiro Natal, continua hoje sendo o presente de Deus a você. Deus lhe abençoe ricamente e tenha um Feliz Natal. Mais uma verdade. Para ouvir novamente, acesse rtmbrasil.org.br. Convide toda a sua família para acompanhar o Fique por Dentro especial de Natal, que hoje está pra lá de musical. E já falando aí, para você também que acompanha pelo nosso aplicativo, para você que acompanha pelo site, para você que acompanha pelo YouTube e pelas nossas milhares de retransmissoras espalhadas por todo o Brasil e fora do Brasil, um bom dia para todos vocês e vamos juntos no Fique por Dentro especial. Hoje, como nós falamos, um programa musical, né, Luana? Com certeza, já quero deixar vocês ansiosos no sentido positivo. Vocês estão aí com a sua família, curtindo esse dia, essa manhã especial de Natal. Então, Fique por Dentro também feito com muito carinho, com muito amor para você nessa data. Fique por Dentro. Entrevista. Sim, então vamos apresentar para você quem está aqui conosco, Robert Lucas, ele que é cantor. Tudo bem, Robert? Seja Tudo bem. Bem-vindo ao Fique por Dentro. Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Bom dia. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E Feliz Natal, né, para vocês. Essa data que a gente comemora aí com a família e tá todo mundo reunido. Amo muito essa data. É a data que todo mundo ama, né? Por favor, né?
É verdade. Incrível. Quem não ama deveria amar, viu, É. gente? Porque, inclusive, a cidade fica mais linda, né? Todo mundo coloca pisca-pisca, monta árvore de Natal, enfim. Usa vermelho, né, Laura? É, você tá muito bonito hoje, hein? Caracterizado. Estamos todos aqui na mesma paleta, digamos assim, né, Isso é que eu tô meio que... Você tá na paleta tô na paleta da espuma. cenário, tá tranquilo. Querendo ou não, a gente tá na mesma paleta. Com certeza. Então eu queria que você começasse contando pra gente um pouquinho da sua história com a música, né? Desde pequenininho você já canta? Então, minha história com a música, ela veio até antes, né? Minha mãe conta que quando ela ficou grávida de mim, ela assistia muito o Raul Gil, né? A época dos calouros, tinha ali o Robson Monteiro, a Jamile. E a minha família sempre foi muito musical, né? Os meus pais, meu pai era ministro de louvor, toda a minha família, assim, gostava muito desse meio musical. Eles nunca seguiram carreira, nunca gravaram nada, assim, mas sempre gostaram muito, né? E aí minha mãe dizia que olhava ali a galera cantando, aí ela disse que colocava a mão na barriga e orava, pedindo a Deus para que eu, né, viesse com o dom da música, enfim. Eu acho que deu certo, né? Eu acho que Deus ouviu a oração dela. E graças a Deus isso aconteceu, mas os meus pais eles sempre deram uma educação musical muito grande para mim. Então, minhas referências, assim, foi eles que me apresentaram. Então, quem me instigou a viver esse lado musical foi os meus pais e também a igreja, minha igreja local, né? Eu lembro que a igreja que eu congregava na Bahia, que era a igreja que eu congreguei desde sempre, começou na minha casa, né? Olha que legal. Não que os meus pais fossem pastores, nunca teve nada dessa questão, mas começou lá em casa, na varanda da minha casa. E eu tinha uns 6 anos, mais ou menos, e eu via ali o grupo de louvor cantando e tal, e eu ficava, mano, eu quero fazer isso. Eu não podia entrar no grupo de louvor, né? Mas ficava, nossa, eu quero cantar, quero fazer isso. Então, a minha infância sempre foi muito musical. Eu lembro que os brinquedos dos meninos era carrinho, era avião, essas coisas assim, brinquedo, e os meus, eu não queria nada disso. Eu falava, pai, compra um DVD, compra um CD de música, compra um microfone, sei lá, compra algo assim. Porque eu sempre fui muito vidrado e muito, assim, certeiro pro lado da música. Eu sempre gostei muito disso. Então, canto desde os 6 anos, desde criancinha mesmo. E profissionalmente, quando começou assim o start? Falou, não, eu nasci para isso. Então, eu acho que esse start de, nossa, eu nasci para isso, acho que foi desde sempre. Eu nunca teve dúvida? Nunca tive dúvida. Não teve um momento assim na minha vida que eu parei e pensei, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu acho que eu sempre soube disso. Mas o lado profissional veio quando eu comecei a participar de uns concursos na minha cidade, isso com uns 10 anos, mais ou menos. E o engraçado era que era só eu de criança, né? O concurso era de adulto, mas não tinha nada dizendo que criança não podia participar. E eu, como não podia ver música e queria entrar, eu falava, poxa, eu quero participar disso. E eu era muito tímido, né? Mas mesmo assim eu ia, porque eu não deixava a timidez me tomar, porque era algo tão forte, assim, era algo que eu gostava tanto de fazer, que eu sentia que Deus tinha me chamado mesmo para aquilo, que nada me impedia mesmo de fazer, de cantar e tal. E aí eu participei de alguns concursos na minha cidade, a galera da região começou a me conhecer, e aí eu comecei a fazer agendas nas igrejas da região, isso criança, uns 10, 11 anos, eu ia lá, cantava e tal. Mas nunca cheguei a gravar um CD nessa época, enfim, eu também morava no interior, então a realidade era outra coisa, né? Ainda não tinha essa parada de plataformas, né? Eu acredito que se tivesse, seria até mais fácil. É verdade. Mas naquele tempo era mais CD, né? Eu lembro que quando os cantores iam cantar nas igrejas, sempre no final eles faziam merchan, assim, tem um CD lá no fundo, tal, vamos comprar. E era muito caro também para gravar CD nessa época, né? Nossa, era um investimento muito alto, porque não era só chegar ali e gravar, né? Tinha produção, sim. Enfim, eram muitas questões, mas o meu lado profissional na música veio com uns 10 anos de idade, 11 anos, assim, que foi quando começou mesmo o start. Eu tava ali caminhando, né? Não tinha ainda um preparo, mas Deus usou isso, né? Esse tempo para me preparar para outras coisas.
E como é que foi, então, nesses 10 anos? Você já participou de algum concurso? Você falou bastante do Raul Gil. Você chegou a participar do Raul Gil? Então, Raul Gil, ó. Raul Gil foi um sonho, assim, que eu queria muito. Eu acho que toda criança que cantava naquela época, anos 2000, se você foi uma criança que cantava na igreja e você não teve o sonho de cantar no Raul Gil, eu acho que tem alguma coisa errada. Porque né, a gente via aqueles calouros lá. Eu mesmo ficava doido pra participar. Só que a minha mãe foi a culpada disso não acontecer, mas foi por um lado bom. Eu era bem criança, né? E a minha mãe via aquelas crianças apresentando, e tinha muitas vezes que os jurados falavam muitas coisas até pesadas, né? Tinha um, inclusive, que falava umas coisas meio na lata, assim, para as crianças, e minha mãe temia muito que eu ouvisse aquilo, e por não estar preparado, por mais que fosse uma crítica construtiva, por eu não estar preparado ainda, por eu ainda não ter vivido experiências assim com o público, com o júri, isso foi antes dos concursos, tá? Uhum. Ela falou que não era legal. E também eu morava no interior, então, interior da Bahia, e a gravação era aqui em São Paulo, então naquele tempo a realidade também era outra, então a gente deixou esse sonho pra lá. Mas depois de um tempo surgiu o The Voice Kids. Olha que legal. Em 2015 que anunciaram assim. E já tinha um tempo, né? Isso foi em 2015, então eu já tinha participado de concursos, já estava fazendo agendas na minha cidade. Então vamos dizer que eu tinha uma certa experiência assim em lidar com o público. Eu ainda era muito tímido, ainda tinha muitas questões assim. Mas ainda era um sonho dentro de mim participar de um reality show e tal, porque eu queria que alguém me visse para eu conseguir ter uma oportunidade de gravar algo meu, de gravar um CD, algo assim. Naquela época já estava saindo, mas essa onda do CD já estava ali começando a migrar para as plataformas digitais, enfim. Mas eu lembro como se fosse hoje, surgiu lá a propaganda do The Voice Kids e eu nem tinha visto, foi a minha família que viu. Então, eu cheguei da escola, o pessoal, nossa, você vai se inscrever, não sei o quê. Gente, o que tá acontecendo? Aí pegamos lá o celular, um Samsung bem ralé, gravamos o vídeo e o pessoal acha que é bem rápido, né, esse processo, mas... Nada. Eu mandei a minha inscrição em janeiro de 2015, mas só fui passar na TV em 2016. Então, papo de um ano, assim. E o The Voice foi uma experiência muito, muito legal, assim, na minha vida. Claro, né, me abriu portas e fez o Brasil, assim, me conhecer, né? Naquela época, em 2016, como foi o primeiro The Voice, a primeira temporada, né? Eu participei da primeira temporada. Foi algo muito forte, assim, no Brasil. Eu não sei se vocês acompanharam. Sim, eu lembro. Na época, mas foi algo, assim, que a galera gostou muito, enfim, porque muita gente esperava isso, né? Porque já tinha um The Voice Kids na gringa, mas ainda não tinha no Brasil, e tinha um The Voice adulto. E o The Voice adulto naquela época também era bem hypado, a galera escutava muito, enfim. Aí chegou o The Voice Kids, eu fui até a semifinal, fui do time da Ivete Sangalo, né? E na época... Era Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e Vitor e Léo. Aí acabou que os três viraram, né? E aí eu escolhi a Ivete. E dali, depois do The Voice, foram uns 3 meses assim, a gente ia e voltava, né? No caso, eu ia e voltava. Gravava, voltava pra minha casa, depois voltava de novo, enfim. E aí tinha várias fases, as fases que os jurados decidiam, as fases que o público decidia. Eu passei em todas as fases que o público precisou votar, né? Mas acabei saindo na semifinal. Mas depois disso, muitas portas se abriram, assim, para esse meio musical. Eu vivi também muita coisa, assim, eu tinha 13 para 14 anos. Então eu vivi muita coisa, assim, que eu conto pra galera e muita gente meio que não acredita, assim, mas foram histórias muito inusitadas, assim. E para eu que não estava tão preparado para lidar com o público, eu digo que foi um momento que foi muito bom, mas um momento também que foi mais ou menos, porque a gente passa por algumas coisas que a gente não está preparado, né? E eu ainda novo, então a gente não entende, a cabeça ainda está de outro jeito. Mas foi um tempo muito bom, assim, que Deus usou para me preparar, eu creio, né? Para
para outras coisas que eu iria viver. E me chama muita atenção você falar sobre essa experiência tão nova, porque na maioria das vezes a gente passa por uma experiência e nos marca e está ali formando nossas experiências, as nossas convicções. E é tão importante que eu vejo assim que você manteve ali sua fé. Eu queria que você falasse, nesse momento, todo esse aprendizado, você estava ali focado no seu propósito, que era cantar para Cristo. Então, é isso que você falou. O The Voice, eu lembro que quando eu me inscrevi, a gente tinha que gravar um vídeo cantando 2 músicas. Na verdade, assim, se você cantasse em inglês, você cantava em português. Eu acho isso até engraçado, porque eu gravei 2 músicas. Eu gostava muito de cantar em inglês. Em inglês assim, né? Uma embromation. Por favor, não vá ver meus vídeos cantando em inglês, por favor. Eu só gostava muito de música internacional, mas eu embromava ali, né? E aí eu cantei no vídeo When I Was a Man, do Bruno Mars. E uma outra totalmente, assim, parecida, sabe? Mesmo estilo, Espírito Santo, da Fernanda Brum. Bruno Mars e Fernanda Brum no mesmo vídeo. Mas eu não sabia que não podia cantar gospel. Ah, não podia? Não podia. Hoje tá tendo o The Voice no SBT e hoje pode gospel, mas na minha época não podia. Nenhum tipo de música que falava de religião, enfim, não podia nada disso. Só que eu acabei nem não lendo os termos e mandei mesmo assim. Mas me chamaram, eu passei de fase. Só que essa questão de música secular e música gospel nunca foi algo difícil de ser conversado na minha casa. A gente sempre teve um entendimento que a gente precisa ser seletivo com qualquer tipo de conteúdo, seja música, seja filme, música. A gente entende que música é música e eu posso ouvir, né, música, mas que não fira a minha fé. Enfim, a gente nunca teve uma conversa difícil em relação a isso. Então todas as músicas que eu cantei no The Voice nunca feriram a minha fé, nem nada do tipo, eram músicas neutras, normais, enfim. Só que depois que eu saí do The Voice, como o público me conheceu cantando música secular, acabou que quando eu saí de lá, meio que a galera queria me ver cantando música secular. Sim. Então, eu meio que fui indo com a maré, sabe? Aí comecei a fazer agendas no meio secular, cantando músicas seculares, enfim. Era algo que eu fazia, mas eu sabia que não era ainda o que Deus queria para mim. Eu cheguei a fazer eventos que eu nunca imaginei ter feito, assim, por exemplo, cantar num São João da vida. Eu já cantei no São João, cantando música secular e tal. E eu era novo, 13, 14 anos ali, mas eu entendia que não era isso que Deus queria para minha vida. Tanto que quando eu me inscrevi pro The Voice, era para cantar gospel, só que eu não sabia que não podia, né? Tanto que eu gravei lá a música da Fernanda Brum do nada, mas não podia cantar gospel. E aí eu fiquei mais ou menos um ano nisso, fazendo eventos seculares. Cheguei também a gravar até um DVD com a Ivete, que ela convidou alguns participantes, aí eu gravei também cantando secular. Mas durou mais ou menos um ano e pouco, e eu não lembro, para falar para vocês, a hora que eu falei assim, pronto, eu vou terminar isso e não vou mais cantar secular, vou gravar gospel agora. Eu não lembro. Foi muito natural. As coisas foram acontecendo, os convites chegavam, eu não aceitava, então foi algo que foi bem natural. E depois disso eu comecei mais pra frente, né, a lançar as minhas músicas gospel, a trazer à tona as minhas canções que eu mesmo fazia. Enfim, mas foi algo que foi bem natural, porque era algo que eu já sabia desde sempre, né? Que eu deveria cantar para Cristo, né? Que é a razão de tudo, né? A razão da minha voz, a razão da nossa vida. Então foi isso. Que legal. Você falou do Bruno Mars, eu estava vendo, inclusive, nos seus vídeos lá, muita gente comentando embaixo, né? O Bruno Mars gospel, né? As pessoas usam essa comparação, né? Como que você recebe isso, né? Porque, na verdade, ele é uma referência, né? Na música gospel, na questão da qualidade, e você também sendo uma referência no gospel. Como que você recebe isso, né? Na questão até, acho que do ego, né? Como é que você lida com tudo isso? A galera, mano, é muito engraçada. Sério mesmo, a galera é muito engraçada. Antes falava que eu parecia o The Weeknd.
que você parece o The Weeknd. Realmente, às vezes eu acho a gente um pouco parecido. A questão da aparência, da aparência, né? a gente é um pouco parecido. Só que a galera gosta muito de comparar. A gente é todo mundo menos a gente, tá ligado? É verdade. Eu sou o Bruno Mars, eu sou o The Weeknd, eu sou os garotinhos, mas eu não sou o Robert. Eu acho isso muito engraçado. Mas em relação à comparação com o Bruno, eu acho muito bom. Porque assim, o Bruno é muito bom, o Bruno é um artista bom. Imagina se comparasse com gente ruim. Com alguém que, enfim, não é legal. Sim. Então, mas o Bruno Mars, tanto que a primeira música que eu cantei no programa foi dele, enfim. Mas acaba que as nossas referências e influências é uma junção de várias coisas que a gente nem percebe. Às vezes a sua referência para alguma coisa é algo que você viu uma vez só, ou sei lá, você ouviu na rua, é uma junção de muitas coisas. Mas a galera achou que, sei lá, eu fiquei vidrado no Bruno Mars para fazer a mesma coisa, mas não tem essa questão. É porque só dancei, né? Só dancei e aí a galera achou que foi porque do Bruno Mars, enfim. Mas em relação à dança, a algo mais assim artístico, é algo que eu faço desde criança. Então dançar não é algo que eu comecei fazendo agora. Eu sempre gostei de dançar. Na igreja mesmo eu era muito entrosado com tudo. Se tinha dança, se tinha teatro, se tinha música, eu tava lá no meio, eu não sabia fazer, mas eu tava lá, ensaiava, fazia. Eu tenho até um vídeo que eu postei no meu Instagram, eu dançando criança. Olha só. Uma música lá do Tom Cafe. Tava dançando incrivelmente bem? Não estava. Não estava. Mas era algo que eu gostava muito de fazer. E aí, para esse último projeto, eu pensei, não, por que não? Eu só escutava essa música e só tinha vontade de dançar. Então eu falei, então eu vou dançar. Mas em relação à comparação, não mexe em nada em relação a ego, assim. Assim, a gente sabe quem a gente é, sabe? Eu sei quem eu sou, eu sei o homem que eu sou, o artista que eu sou. E me comparar com o Bruno Mars, eu acho massa demais, porque o cara é bom. Agora, Robert, o seu estilo musical, ele é maravilhoso. Ele Obrigado. vai ali do pop, do black music. Eu queria que você falasse a escolha, né, para o seu estilo musical e como é a receptividade do meio gospel do estilo musical que você canta. Então, o meu estilo musical, ele foi colocado em mim, assim, na infância, né? Eu lembro que as minhas referências musicais eram Thales Roberto, era o Eli Soares, era o Ed Mota. Eu lembro que aprendi a fazer melisma e ter essa onda mais black quando meu pai me deu de presente um CD do Ed Mota. Olha e eu só. ficava ouvindo dia e noite aquele CD e replicando os melismas do Ed Mota e os melismas das referências que eu tinha, né? Então foi bem forte na minha infância essas referências. Eu sempre curti muito R&B, pop, black, mas eu comecei a trazer esses estilos para as minhas músicas tem mais ou menos uns 2 anos, então não é algo que é de muito tempo, é algo que é recente. Eu sempre gostei muito de fazer isso, mas publicamente foi esse tempo. Antes eu fazia uma onda mais congregacional. Tem até vídeos e clipes meus cantando mais na onda worship, que é algo que eu gosto de fazer, né? Na igreja eu gosto muito de cantar músicas mais congregacionais, é algo que eu também curto fazer. Mas publicamente foi algo que eu comecei a fazer agora. E a receptividade, a gente vê que não é tanto quanto as músicas congregacionais. As músicas congregacionais, elas abrangem uma galera, né? Tanto a worship quanto a pentecostal, que são os mais fortes hoje. O black music, o pop e o R&B ainda pega um nicho menor, mas tem gente que quer escutar isso. Tem gente que gosta de escutar essas músicas. Então, eu até me surpreendi, porque o black music nos anos 2000 era algo que era mais forte, né? Tanto pro lado secular quanto pro lado gospel. E aí, quando eu tive esse meu start para começar a lançar as minhas músicas nessa pegada, eu vi que tinha público para isso, que tinha uma galera que gostava, que tinha uma galera que às vezes queria ouvir uma coisa diferente, às vezes queria, sei lá, ouvir uma música para curtir no carro e aí não tinha e escutava as minhas músicas, escutava esse tipo de música. Então, foi muito legal. Então, a receptividade a gente vê que não é tanto quanto
as predominantes hoje no Brasil do lado gospel, né, que é o worship pentecostal, mas existe uma galera que gosta muito e que escuta bastante. E já que você falou sobre isso, acho que agora tem que falar desse sucesso. A letra é sua, você escreveu a letra e a parte, lógico, né, como você está falando bastante de dança, a parte da coreografia que assim, viralizou, todo mundo dança, o sonho da Luana é gravar um vídeo com você. Não, vamos fazer isso. A gente vai ter que fazer. Você Especial. que criou tudo isso, tanto a letra quanto a coreografia? Então, a ideia de Ele Faz já tem um tempo já. Já tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu tenho Ele Faz na gaveta. Só que eu queria muito fazer esse projeto do jeito que saiu, do jeito que vocês viram, né? Com dança, com aquela estética, enfim. Mas quando eu trouxe o projeto naquela época para a galera que ia fazer, a gente não tava com um tempo propício para fazer esse projeto. Aí eu falei, não, eu espero o tempo que for, sei lá, 3, 4, 5 anos, mas eu quero muito que seja desse jeito, do jeito que tá ali, né? Porque eu senti muito também o dedo de Deus nesse projeto. Não que nos outros não tenham o dedo de Deus, claro, a gente sempre procura a opinião de Deus, né, para que essa opinião dele prevaleça sobre tudo na nossa vida. E o meu projeto, meu ministério não é diferente. Mas eu senti muito Deus mexendo ali nos detalhes. Eu quero isso, eu quero aquilo. Tanto que eu coloquei no clipe o milagre da menina paraplégica, né? A gente geralmente nunca vê isso num clipe. Mas como a música falava sobre milagres, falava sobre esse lado profético da cura e tal, eu senti muito Deus colocando isso no meu coração, de retratar esse milagre que veio de uma inspiração de um milagre real que aconteceu nos anos 50, né? Tem até esse vídeo no YouTube do pastor orando pela menina que era paraplégica, enfim. Isso tocou muito meu coração, porque esse vídeo que eu vi foi lá dos anos 50, mas nós sabemos que Deus é poderoso para fazer no tempo de hoje, né? Eu falei, então já que a música tem esse lado profético, tem esse lado, né, de cura, eu vou trazer isso. Relutei, porque não é algo que a gente vê tanto. E quando a gente não vê coisas novas acontecendo assim e meio que a gente vai fazer a primeira vez, a gente tem um receio. E foi isso que aconteceu comigo, mas eu obedeci aquilo que Deus falou. E Ele Faz, eu gosto muito, não porque é minha música, mas eu gosto muito do conjunto. É uma música profética, é uma música muito bíblica do início ao fim, que é meio que copia e cola da Bíblia, mas é uma música que fala de cura, de milagre, de um jeito muito animado. Hoje em dia a gente vê que muitas músicas que falam sobre milagre, falam sobre fé e cura, é algo mais intimista que na verdade, não intimista, é algo mais down, é algo mais ali na quietude e tal. E eu falei, por que não falar de milagres, cura, fé de um jeito animado? Porque Deus que faz nas nossas vidas, é Ele que cura, é Ele que faz milagres. Então, já que Ele tem esse poder, nós ficamos alegres, nós ficamos felizes quando Ele opera um milagre na nossa vida. Então, eu decidi trazer essa temática de um jeito animado. Então, estamos ansiosos para conferir esse sucesso. Vamos acompanhar. Ele faz. Olha só quem vem lá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A raiz de Davi, grande eu sou Elohim, Ele está aqui. E quem diria, filho de Maria, cria de José, ninguém botava fé. Será que pode vir algo bom de nada? Mas na verdade eles não sabiam que o bebê na manjedoura era o que faria o cego ver, o mudo falar, o surdo ouvir sua palavra. E tudo muda, fazer estéreo, mãe de filhos e libertar o cativo. E agora me diz, o que pra ele é impossível? O cego vê, o mudo fala, o surdo ouvir sua palavra. E tudo muda, fazer estéreo, mãe de filhos e libertar o cativo. E agora me diz, o que pra ele é impossível? Ele faz o que ninguém faz, o que o homem é incapaz de fazer, Cristo faz.
muito mais. Muitos podem até duvidar. O milagre agora pode não chegar, mas Cristo faz muito mais. Véi, olha só quem vem lá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A raiz de Davi, grande eu sou Elohim, ele está aqui. Quem diria, filho de Maria, cria de José, ninguém botava fé. Será que pode vir a culpa de Nazaré? Mas o Natanael não sabia que o improvável Nazareno era aquele que via o seu levantar, seu deitar, sua vida inteira, aquele que o via debaixo da figueira. Então agora me diz o que pra ele é impossível. Cristo faz muito mais. Muitos podem até duvidar. O milagre agora pode não chegar, mas Ele faz. Ele faz. Essa é pra você que tá no leito de hospital, ou que recebeu um diagnóstico difícil, ou que está com problemas no seu lar, sem esperança, sem fé. Que a cura e o poder do Senhor possam vir sobre a sua vida. Creia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó continua o mesmo. Ele fez e Ele faz, hein? Faz o que ninguém faz, o que o homem é incapaz de fazer, Cristo faz. Muitos podem até duvidar, Cristo faz. Ele faz o que ninguém faz, o que o homem é incapaz de fazer, Cristo faz. Muito mais. Ele faz. Ele faz. Então explica pra gente da coreografia, né? Você falou da composição, da música, tudo, que era um sonho que estava guardado lá, né? E agora esse sonho foi realizado. Mas e a dancinha, a coreografia que viralizou? Nossa. Você que fez também, você que criou tudo? Essa dancinha pegou, mas a coreografia ficou por conta do Jonathan Lima, né? Que é um amigo meu e que é um coreógrafo, um dançarino incrível. E quando eu pensei nesse projeto, eu já falei com ele, então a gente estava conversando assim, por mais de um ano conversando e tal. Mas a coreografia ficou por conta dele e o outro dançarino que dançou comigo foi o Landry. E assim, a coreografia pegou muito, né? Muito. Mano, gente de todas as idades dançando essa música. E eu pensei assim, eu não quero fazer nada vibe TikTok. Não quero fazer uma onda meio TikTok, quero fazer algo, dança mesmo, uma parada legal e tal. Então, eu fiz a dancinha, mas não foi nem no intuito de viralizar. Na verdade, eu era a pessoa que, se fosse olhar, eu era a pessoa que menos acreditava nesse projeto. Mas acreditava sim, eu não tinha ideia de que poderia acontecer o que aconteceu. Eu achava a música muito legal, o projeto muito legal, mas como estava tanto tempo guardado, falei, não, eu vou fazer esse projeto, esperei tanto, vou fazer, e depois desse projeto, Deus que vai ver o que vai acontecer. Mas eu não tava com essa coisa, nossa, vai viralizar, vou fazer essa dancinha pra viralizar, vou fazer essa música pra viralizar. Não. Mas Deus fez, como a música fala, né? Ele faz, e a dancinha pegou, e toda a igreja que eu vou, a galera dança, e assim, igrejas que eu olho e vejo, nossa, essa igreja nunca que dançaria essa música. Quando eu vou ver o pessoal dançando. Então é muito legal. Hoje a galera me cumprimenta, a pessoa nem me dá oi. A pessoa já chega fazendo a dança. Eu falo, vamos dançar então vamos lá. Então foi muito legal, assim, ver a eita, meu Deus, quase falo em línguas aqui. Receptividade das pessoas. E, enfim, foi um projeto muito legal que eu tenho muito orgulho, assim, de verdade. Que legal. E para além de músico, cantor, dançarino, ele é compositor. Eu queria que você falasse agora exatamente disso, das suas composições no meio artístico cristão. Então, eu sou compositor desde criança também. Quando comecei a cantar, eu já
já criava as minhas músicas, fazia as minhas músicas, claro, né? Era criança, então... então as músicas assim, né? Mais ou menos, mas eu sempre curti muito essa onda de criar, de arte, enfim, na música e tal. Eu lembro que a primeira vez que eu cantei uma música minha foi no Dia dos Pais, na igreja, uma música que falava, né, sobre o Dia dos Pais, enfim, e a galera curtiu muito. E desde lá pra cá eu tenho composto várias músicas, tanto para os meus projetos, todas as músicas que eu gravei hoje, que eu tenho gravado as minhas, são minhas mesmo. E para esse lado artístico, começou em 2018, a primeira artista que gravou a minha música foi a Amanda Loyola, que é uma artista também conhecida no meio, mas nos últimos anos tem uns artistas que são uma referência muito grande para mim, que gravaram as minhas músicas, e glória a Deus por isso, eu sei que é Deus que concede isso. Então temos aí a Aline Barros, que, pô, é uma referência muito grande para mim, eu escuto desde sempre, eu e minha esposa, a gente ama muito o ministério dela, as músicas, e ela gravou com a Juliane Souza, né, que hoje aí é uma referência muito grande no nosso meio gospel, né, de música gospel. Também teve o Isaías e o Morada, tem o Sandro Nazireu, e tem outros artistas também que gravaram as minhas músicas, que eu ainda não posso falar, mas que no ano que vem, se Deus quiser, vai estar aí. É porque é um processo ainda, né, então tem coisas que a gente ainda não pode revelar e tal. Mas hoje eu sou um compositor também exclusivo da Todá Music, que é também a minha gravadora, né? Eu faço parte da Urban Music, que é um selo da Todá, mas eu sou compositor deles também, então sempre eu tô lá com a galera, colaborando nas músicas, enfim. E é muito gratificante ver outras pessoas que são referências para você, que são pessoas relevantes na nossa geração, fazendo diferença com a música, cantando as suas canções, as canções que Deus dá, né? E isso é muito incrível, realmente. Então, já que você está falando bastante de música, a gente vai ter mais uma música aqui para você no Fique Por Dentro. A vida é como um videogame, não quero ficar no controle. Se eu ficar vai dar game over, da game over. Os teus olhos me viram em secreto, antes mesmo da minha mãe me conceber. Os meus dias no teu livro foram escritos, os meus caminhos quem conhece é você. Mas não dá pra negar, às vezes bate a ansiedade, a vontade de querer tirar da tua mão o controle que eu te dei e começar a jogar o jogo. Me ensina a confiar, Pai, e a entender que eu não sou capaz da vida controlar. Não quero me apoiar no meu próprio entendimento do meu futuro, sabes bem. E eu sei que os teus olhos vêm além do que eu enxergo, do que eu espero. E eu só quero o que você quer. E eu sei que sempre a tua vontade é melhor, e que os caminhos, quando são traçados por mim, não dá. Eu escolho confiar e não deixar pra depois. Eu vou passar pra fase 2, mas não dá pra negar. Às vezes bate a ansiedade, a vontade de querer tirar da tua mão o controle que eu te dei e começar a jogar o jogo da minha vida. Me ensina a confiar, Pai, e a entender que eu não sou capaz da vida controlar. Não quero me apoiar no meu próprio entendimento do meu futuro, sabes bem. E eu sei que os teus olhos vêm além do que eu enxergo, do que eu espero. E eu só quero o que você quer. A vida é como um videogame, não quero ficar no controle. Se eu ficar vai dar game over, da game over. A vida é como um videogame, não quero ficar no controle. Se eu ficar vai dar game over, da game over. A vida é como um videogame, não, 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 não.
Da game over, a vida é como videogame. Não quero ficar no controle, se eu ficar vai dar game over. Da game over, da game over. Robert, eu queria que você falasse pra gente agora sobre essa questão da música que ele faz, que estourou, viralizou. Você falou que não imaginava, né, que isso fosse acontecer. Foi a música que mais estourou, assim, que te pegou de uma forma de surpresa? Porque é engraçado que as coisas de Deus acontecem dessa forma, né? Aquilo que a gente nem sonha, acontece. Aquilo que a gente nunca imaginou, acontece. Que foi o que aconteceu com essa música. Mas tinha, de repente, outra música que você pensou que fosse estourar e não estourou, e no caso, essa estourou. E como que você recebeu isso, né? Como é que foi pra você essa surpresa boa? As coisas de Deus são muito loucas mesmo. São loucas demais. Pra você ter ideia, esse seria o meu último projeto dessa forma. Cantando groove e dançando. E groove, black music é a minha raiz. É a minha raiz, é da onde vem as minhas referências musicais. Então foi, vamos dizer que o primeiro projeto meu que tem a raiz mesmo do Robert, sabe? E seria meu último projeto porque depois eu ia fazer uma parada totalmente diferente disso. Eu ia para uma onda mais congregacional. Ó, que louco. De um grupo para uma onda mais congregacional, que é algo que eu gosto muito. Mas como eu falei, estava nas mãos de Deus. Mas eu realmente não imaginaria que isso tudo ia acontecer. E foi a minha primeira música que teve esse hype, vamos dizer assim. Teve uma outra que eu achei que ia rolar, que a galera ia escutar muito, que foi Adeus. Que foi uma música que viralizou nas redes sociais. Quando eu postei, essa música fala sobre a nossa vida cristã, né? Fala sobre a vida de uma pessoa que nasceu na igreja, mas que só teve um contato com Deus ali mais tarde, né? Quando você realmente conhece a Deus pelos seus próprios olhos e não pelo que as pessoas falam. Então eu pensei que essa música ia viralizar, que essa música ia ser muito escutada, mas não foi, e tudo bem, né? Assim, a gente não faz música pensando, isso é viral, vou fazer isso pra música hypar e tal. A gente faz porque a gente acredita ali no propósito. Claro que a gente imagina e tem uma certa expectativa no que Deus pode fazer com aquela música, claro. Mas, respondendo a sua pergunta, se eu tinha uma outra em mente que eu achava que iria, né, que a galera ia escutar muito, tinha, que era essa Deus. Ele foi, assim, uma surpresa enorme. Eu até comento, assim, com a galera que parece que as pessoas, elas enxergam além do que eu enxergo. Tipo, o pessoal fala, nossa, essa música tá estourada, isso aqui, todo mundo tá cantando. Eu falo, gente, é mesmo? Será que é mesmo? Aí a galera mesmo que me atualiza dos dados, nossa, bateu 1 milhão. Aí eu, bateu 1 milhão? Deixa eu ver. Então, assim, foi algo que foi muito natural, assim, as coisas foram acontecendo. Até hoje a gente não colocou nem tráfego, nem nada, porque não teve nem tempo de pensar em fazer uma estratégia de tráfego, porque foi algo que a gente nem imaginava que iria rolar, que iria dar certo, porque é algo novo, algo que a gente não vê assim tanto no meio, né? Então, por não ser algo predominante da galera que escuta gospel, né? Hoje, como a gente falou, é mais worship, é mais pentecostal. Eu nunca imaginei que uma galera em peso, gente tanto da Assembleia quanto da Parede Preta, ia escutar essa música. A gente é de Parede Preta, a gente tem lugar de fala. Cuidado, a gente tem lugar de fala. Então, se a gente for falar de Parede Preta, a gente pode falar. Você é de Parede Preta? Metade, lá é pintado de preto e branco. Então é a Parede Preta, considera a Parede Preta. Mas é isso, então Deus fez, Deus faz, Ele faz, e eu tenho vivido essa música, né? Que Deus faz o impossível, né? Aquilo que a gente planeja, Deus fala, pô, não vai ser assim, eu tenho planos maiores. Então tem sido uma surpresa maravilhosa e a cada dia coisas vão atualizando. Todo dia tem gente me mandando vídeo, tem gente me marcando. Peço até perdão, galera, porque tem muita gente que me menciona, eu não consigo repostar todo mundo. Eu tentei o máximo, tanto que eu fiz até um compilado e postei no YouTube de várias pessoas que dançaram a música, porque foi muita gente mesmo. Até hoje, se eu atualizar meu Instagram, tem gente me mencionando, mas eu não consigo repostar todo mundo. Mas eu fico muito feliz que essa música tem chegado onde chegou, tem tocado pessoas. Quando eu falava com Deus em relação a essa música, eu falava que
para que não fosse somente uma música legal e que a galera escutasse e que hypasse, mas que fosse algo com propósito. É uma música muito, muito, muito profética, é uma música que fala sobre milagres, que fala sobre esperança. Então, eu queria muito que as pessoas fossem tocadas e tivessem essa injeção de ânimo, de fé com essa música. Tanto que tem vários testemunhos dessa música. Tem pessoas que estão doentes, estão na UTI, estão com o filho na UTI, que colocaram essa música. Teve um homem que gravou um vídeo com a esposa dele, que a esposa dele estava chorando, porque eles estavam com o diagnóstico do filhinho deles e tal. E a esposa dele estava chorando e ele estava escutando Ele Faz no fundo, enquanto ele estava falando, né? E assim, uma música super pra cima numa situação dessas. Então, eu acredito que também é estratégia de Deus para levantar o clima ali, levantar o ânimo, sabe? Que por mais que a gente esteja passando por momentos difíceis, Cristo continua sendo a nossa alegria, independentemente do que a gente esteja passando. E a fé nos faz ficar felizes, nos faz ter essa esperança, né? De que Deus pode fazer. Então, eu fico muito feliz com o lugar que Deus tem levado essa canção. E eu sei que não sou eu, né? Porque eu não sou nada. É Cristo realmente que faz todas as coisas. Perfeito. Há pouco você falou sobre copia e cola da Bíblia, a sua canção. E eu queria falar justamente isso, sobre a importância de criar algo cristocêntrica, músicas, canções que realmente edifiquem, que construa. Como é o seu processo de criação dessas composições? Então, meu processo de criação, ele é bem natural. Tem gente que tem ali um método, né? E não tenho nada contra. Tem uma galera que compõe bastante, então eles são bem, assim, metódicos em relação a isso. Mas a minha forma de compor é bem natural. A princípio, eu quero compor a Bíblia, sabe? Bíblia, quero compor músicas bíblicas. Claro que a gente pode falar de outras coisas, claro que a gente pode falar de outros temas, mas nada que venha divergir a minha fé, divergir a palavra de Deus, sabe? Ele foi um caso à parte, né, que eu quis realmente trazer esse copia e cola. Então tem palavras e frases na música que é quase igual à versão ali da Bíblia, mas essa música pede isso, é uma música que fala sobre cura, sobre fé. Então eu senti isso de trazer essa veia mais copia e cola da Bíblia mesmo, para essa onda mais profética. Mas a minha forma de compor, ela é mais natural. Às vezes começo ali pela melodia, às vezes começo pela letra. Geralmente, as ideias, elas vêm do nada, assim. Eu tô num lugar aleatório, aí vem uma ideia, eu pego meu celular, começo a gravar, aí eu deixo lá guardado. Aí depois eu falo, nossa, tem aquela ideia ali. Aí eu pego e começo a fazer e tal. Tem vezes que a música vem completa, vem de vez, assim, eu não preciso passar muito tempo, e tem vezes que eu tenho que quebrar a cabeça. Hoje eu tenho colaborado mais nas composições, então eu tenho composto com alguns amigos meus, e a forma de cada um compor é diferente. Às vezes um é mais pro lado da melodia, eu sou mais pro lado da melodia, assim. Eu sou mais fácil de compor ali melodia, então às vezes eu venho com a melodia, outro vem com a letra, mas é um processo mais natural, mas a gente sempre tem ali um princípio, ser bíblico, né? Ser bíblico, Cristo no centro. Podemos falar de outras coisas, sim. Podemos falar de outros assuntos da nossa vida, sim. Mas, claro, tendo ali o aval de Deus e a mão de Deus sobre aquilo que a gente vai fazer, né? Gente, chegou aquele momento que todo mundo vai falar agora. Infelizmente, Fique por Dentro, especial de Natal está terminando. Robert, agradecemos demais receber você aqui no Fique por Dentro. Primeira vez, que seja a primeira de muitas, que você volte sempre, vários programas especiais, várias entrevistas aí para você trazer sempre pra gente muitas novidades, e fique à vontade para divulgar suas redes, para quem quiser acompanhar suas músicas também, seu canal, fique à vontade. Beleza, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Foi incrível passar esse tempo aqui com vocês, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito. E para você que quer ver mais sobre o meu trabalho, sobre o meu ministério, tem o meu Instagram, que muita gente vem de lá, é Robert Lucas Oficial. E também tem o meu canal no YouTube, onde eu compartilho lá as minhas músicas, inclusive essas que eu cantei aqui hoje estão todas lá. Robert Lucas Oficial também é o meu canal. E Spotify também, Robert Lucas.
todos têm o meu nome, Robert Lucas, todas as plataformas, eu tô lá. E eu espero muito que você seja edificado através dessas canções. Eu espero muito que Deus fale com você da mesma forma que fala comigo. E que Deus te abençoe. E muito obrigado, gente, mais uma vez, de verdade. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e continue usando esse canal aqui, esse meio, para levar a palavra de Deus e transformar vidas. A gente agradece. Nós que agradecemos. E para você, Feliz Natal. Que essa data seja sinal de renovo, de laços familiares. Tudo de bom para vocês. Feliz Natal, não é mesmo, Fábio? Com certeza, gente, aproveita esse dia tão especial e um forte abraço para todos. Compartilhe também essa entrevista, mande para os seus amigos. Até mais. Tchau, tchau. Eu já nasci com os meus ouvidos ouvindo sobre um grande ser divino que sempre dava seu máximo por um povo que muitas vezes não dava a ele um mínimo. Estar na casa de Deus sem Deus era incoerência que a minha vida andava. Os meus olhos nem te viam, só te conhecia pelo que o outro falava. Mas o vento soprou e me levou pra mais perto. Dei a Deus a minha velha vida e me entreguei a Deus. Oh, dei a Deus a minha velha vida e me entreguei a Deus. Eu já nasci com os meus ouvidos ouvindo sobre um grande ser divino que sempre dava seu máximo por um povo que muitas vezes não dava a ele um mínimo. Estar na casa de Deus sem Deus era incoerência que a minha vida andava. Os meus olhos nem te viam, só te conhecia pelo que o outro falava. Mas o vento soprou e me levou pra mais perto. Dei a Deus a minha velha vida e me entreguei a Deus. Oh, dei a Deus a minha velha vida e me entreguei a Deus. Conhecer é muito mais que saber quem é. Não é como dar um oi pra alguém numa esquina qualquer. Ele não é caviar, que nunca provei, só ouço falar. Há lugares mais profundos para mergulhar. Mais do que uma canção eu quero oferecer. Vou viver agora o que cê me criou pra ser. Um com você, um com você. Dei a Deus a minha velha vida e me entreguei a Deus. Oh, oh, Deus, a minha velha vida e me entreguei a Deus. Oh, tararara, 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 tararara. E me entreguei a Deus.